E a palavra de hoje, abram suas Bíblias, a gente vai correr um pouquinho aí, hoje vai estar em Êxodo 16:4, que fala assim, vamos abrir, eu não passei para o pessoal, em Êxodo 16:4, amém? Bora lá. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu para vós, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de um dia, para que eu prove e veja se anda na minha lei ou não. Quando a gente pega aqui esse texto, é um texto que já foi muito falado, e o tema da nossa mensagem é... Cadê o tema que prepararam aí? Vamos ver. Não? Uma hora ele aparece. O passo que Deus... Cadê? O passo que faz Deus se revelar. E eu creio que Deus vai se revelar para você essa noite, assim como Ele se revelou para mim nessa palavra. Querido Deus, amado Pai, nós honramos, Pai, o Teu nome, Senhor. Senhor, que aqui não seja mais a Cíntia falando, mas que seja o Espírito Santo, Pai. Que eu seja usada como um canal de bênção, Senhor, para trazer uma palavra, Pai, que engrandeça o Seu nome. Senhor, que os ouvidos de cada um aqui nessa casa, Pai, estejam atentos, Pai. Que o coração estejam receptivos para ouvir a Tua palavra. É por isso que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Quando a gente pega essa passagem aqui em Êxodo, ele está mostrando aquele período que o povo estava no deserto. Naquela época, era uma época de murmuração, é uma época de muito orgulho, de muita raiva, de muita revolta. Mas Deus ali, Ele não respondeu como um abandono. Deus ali, Ele não estava em silêncio. Deus ali, Ele proveu. E Ele proveu o maná dos céus. E é muito interessante porque quando eu vim trazer essa palavra, Deus deixou muito bem claro que Deus nunca falhou com Israel. E Deus não falhou com você. Se você está aqui hoje é porque tem um propósito, porque tem um objetivo. Você não saiu da sua casa numa sexta-feira à noite, depois de um dia corrido, para estar aqui e sair do mesmo jeito que você entrou. Tem um propósito para você estar aqui. E na mesma passagem, ali em Êxodo 16:17, fala assim, cada um recolheu então quanto podia comer. Alguns mais, outros menos. Recolheram, pois, cada um conforme a sua necessidade. E quando mediram com a cornete, ninguém tinha mais nem menos. O maná caiu do céu. A palavra fala que ali as pessoas estavam murmurando, as pessoas estavam reclamando, e Deus proveu ali naquele momento. O céu se abriu e o maná caiu do céu. Só que a palavra deixa muito bem clara e diz assim, que o maná caía e você colhia. O maná aqui, ele não caiu dentro da tenda. O maná caiu do céu e você precisava se mover, sair da sua tenda e pegar o seu maná. Muitas vezes a gente está paralisado dentro de uma tenda. E a tenda aqui, ela representa o que para a gente? Ela representa conforto, ela representa controle, rotina. É uma segurança ali dentro da minha casa. É isso que a tenda mostra para a gente. Às vezes a gente está vivendo dentro de uma tenda, sem querer sair, com medo de sair, achando que as coisas estão tudo muito boas, muito tranquilas dentro da tenda. Mas o milagre aqui é o maná. E ele diz que o maná caía, o céu se abria, mas você precisava sair de onde você estava, porque o maná não caía no teu colo. O maná não caía dentro de uma tenda. E aí eu fiquei me perguntando, mas Senhor, por que naqueles dias o maná, ele não caiu numa quantidade tão grande, a ponto da gente, daquele povo não precisar, e todos os dias sair da tenda, se mover, o céu se abrir e colher e comer? Por que não era dessa forma? Porque aqui mostra também uma obediência. Você sair da sua tenda, você ir colher e você ir comer, mostra uma obediência de um direcionamento.
Não dá para ficar esperando tudo dentro de uma tenda, dentro de casa. Não dá para esperar tudo cair no colo, porque não vai cair. E o maná aqui, ele é sim o milagre. Mas esse milagre não é automático, porque para ver um milagre precisa haver um mover. Para ver um milagre precisa haver um mover. O céu estava aberto, o maná caía. Mas quem não colhia, não comia. Mas o milagre estava ali. E o céu estava aberto todos os dias. Porque aqui Deus proveu todos os dias. E quando eu penso assim, nossa, o maná caía todos os dias, era necessário ele cair todos os dias? Era. Eu lembro aqui da passagem, da oração que Jesus deixou para a gente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe por quê? Porque ele provê todos os dias. A gente não precisa ficar ali se preocupando, porque ele vai prover todos os dias. Assim como ele proveu no deserto, para esse povo que murmurava. Quando a gente pensa, a pessoa está murmurando, ela não é digna, ela não merece aquilo. Mas o milagre não deixou de existir por causa de uma murmuração. Deus proveu e ele fez. E é isso que ele faz na minha vida e na sua vida. Às vezes você está passando por um momento hoje aí de tanta dificuldade, um momento difícil, seja lá em qual área for, e você está se preocupando com o dia de amanhã. E assim como Deus fez no deserto, ele vai fazer na sua vida, ele vai prover, ele não vai faltar nada para você. Deus poderia ter feito o maná cair dentro da tenda? Podia. Mas ele fez? Não, ele não fez. Porque as coisas de Deus são assim. Mas o que importa aqui é o movimento, é a obediência, é você ouvir a voz do Senhor e você sair da onde você está e você ir buscar o que você precisa buscar, porque você ouviu a voz do Senhor, porque você escutou o Senhor falando, sai da tua tenda e vai buscar o seu milagre, porque ele está lá fora. Tem gente aqui às vezes orando por emprego. Tem gente orando por emprego. Mas às vezes ele está orando por emprego, mas ele nem mandou currículo. Está esperando cair no colo? Está esperando cair dentro da tenda? Às vezes você está num trabalho que você não gosta do seu trabalho, que você reclama do seu trabalho, que você está lá 4 anos no seu trabalho, e você insiste em estar lá. Isso acontece muito comigo, não sei com vocês, no meu trabalho, vira e mexe alguém fala assim, nossa, eu não aguento mais isso aqui, nossa, segunda-feira não aguento mais, não vejo a hora de sair desse trabalho. Aí eu pergunto, e por que está aqui? Aí a pessoa responde assim, porque eu não quero perder meus tempos de casa. E você vai continuar se mantendo num lugar que às vezes Deus falou para você não estar mais lá, um lugar qual você não ama mais o que você está fazendo, com medo de perder tempos de casa. Meu irmão, às vezes você está perdendo tempo, não é de casa, você está perdendo o tempo do que Deus tem para você. Você está perdendo tempo de coisas muito maiores, porque o milagre, ele vai vir, precisa de um mover, mas você precisa acreditar na voz do Senhor, que lá na frente vai ter coisas maiores e melhores para você. Não dá para só esperar. E quando eu pensei assim em emprego, eu fiquei imaginando, não sei se vocês assistiram o Chaves, né? O Seu Madruga, ele não procurava emprego com medo de achar. E tem pessoas que estão assim, ela quer emprego, ela pede para Deus emprego, mas ela não faz nada para conseguir esse emprego. Tem gente aqui orando por restauração. Senhor, restaura minha vida, Senhor. Mas ela continua tendo as mesmas atitudes, ela continua agindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Às vezes você é uma pessoa que você nem fala, você vomita as palavras para as pessoas. E aí você pede por Deus por restauração. Você não fala com uma pessoa com amor, com carinho, com cuidado, nem dentro da sua casa, nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com o seu irmão. E você está pedindo para o Senhor, restaura a minha vida, Pai, restaura a minha vida. Precisa um mover seu, de mudar de atitude, para que assim sua vida seja restaurada. Tem gente aqui orando por crescimento, mas não se posiciona. Você só quer crescer, às vezes você quer crescer no seu trabalho, a gente pensa muito no âmbito ministerial, a gente quer crescer dentro da igreja,
Mas às vezes no seu trabalho você é uma pessoa totalmente limitada. Você só faz o quando é pedido. Você não é aquela pessoa proativa, você é aquela pessoa reativa. Se não te pedirem para fazer, você não faz. Eu não sou pago para fazer isso. Você é tão limitado. Como você quer ter crescimento no trabalho? Ah, mas eu não vou fazer isso aqui, não, porque eu não sou paga para fazer isso. Então você vai continuar do jeito que você está. Você vai continuar paralisado onde você está. Porque você não se posiciona. Às vezes dentro da igreja, você só faz o que está dentro do seu ministério. Você não faz nada além do seu ministério. Se você vê um copo no chão, você passa por cima dele, é capaz de você tropeçar, mas você não tem coragem de pegar o copo. E aí você pede por crescimento. Eu quero crescer no ministério. Gente, de verdade, eu estou o tempo todo na igreja, o povo sabe. Quantas vezes eu já recolhi aqui, ó, copo e garrafa aqui desse altar? Porque eu não sei que cargas d'água o louvor às vezes deixa umas garrafinhas aí. As pessoas vêm eu pegando? Não. Eu sou mais por fazer isso? Não. Eu sou menos por fazer isso? Também não. Mas tem coisas que a gente precisa carregar com a gente. Eu sou do Sudeste, sou de São Paulo. Eu estranhei muito um hábito que tem aqui, das pessoas numa praça de alimentação do shopping, a gente até comentou isso em algumas rodas, das pessoas não tirarem a bandeja. Elas vão lá, elas pegam a comida delas, elas sentam, elas comem e deixam a bandeja lá. Eu sei sim que tem pessoas que são pagas para isso. Às vezes essas pessoas nem dão conta, é gente pra caramba para dar conta, e não dá conta. E o meu hábito, nosso lá, é de tirar a bandeja que eu deixei e a bandeja que eu recolho, porque eu entendo que outra pessoa vai sentar naquele lugar. E assim, eu saí de São Paulo, eu estou em Aracaju. A minha atitude de fazer, de tirar uma bandeja, continua sendo a mesma. Porque eu não vou me mudar pelo meio que eu estou ali. Eu não vou fazer coisas que todo mundo está fazendo, se eu acho aquilo errado. Isso me faz melhor? Não. Mas minha mãe sempre falou para mim que eu não sou igual a todo mundo. E eu tenho certeza que ela falou isso para vocês também. Então tem coisas na nossa vida que a gente às vezes pede por tanta coisa, a gente pede por crescimento, mas por coisas bobas a gente não tem um posicionamento. E posicionamento tem em todas as coisas, em todas as situações. Tem gente aqui orando por relacionamento. Seja um relacionamento, afetivo, ou seja um relacionamento em amizade. Às vezes você quer fazer novas amizades, você vive de cara fechada, é mal-humorada, não fala com ninguém, não dá um bom dia. Quando vai trocar a ceia, você já não quer trocar, você finge que não está vendo, que eu não vou trocar com ninguém. Você quer ter relacionamento com quem? Você está se enganando. Não tem como ter relacionamento desse jeito. Não tem como. Então às vezes você está pedindo coisas para Deus que precisa você mudar, que precisa hoje você tomar uma atitude. Às vezes você quer que o mundo inteiro te enxergue de uma maneira, sendo que você precisa ser diferente, para que as pessoas te enxerguem de uma maneira diferente, para que você seja tratado de uma maneira diferente. É muito comum a gente olhar para rodas e falar, mas ali já tem aquela rodinha, eu nem consigo me socializar com aquele pessoal, ali já tem uma rodinha. Mas às vezes você está tão fechado no seu mundo, na sua bolha, que você não tem nem capacidade para criar a sua rodinha de amigos. E aí você está num culto, deu o horário, acabou, você sai correndo. Você quer ter relacionamento com quem? E às vezes você até culpa a igreja. Às vezes saiu até ferido de outra igreja. Porque lá ninguém me dava atenção. Aí você está aqui, ninguém me dá atenção. Mas você é chato. Vive de cara feia. Vive de cara feia. É posicionamento, eu vou mudar. Se eu estou vendo que isso aqui não está legal, eu vou mudar. Às vezes não estão falando para você que você é chato, e você é chato. Tem mulher aqui às vezes que está orando por um homem de Deus. Será que tem mulher aqui orando nessa igreja? Acho que não tem, não. Orando pelo homem de Deus. Você ora pelo homem de Deus, mas você não dá oportunidade para homem nenhum. Está orando pelo homem de Deus. Aí pede para Deus assim, eu quero um homem bonito, fiel, maduro, inteligente, engraçado, trabalhador, que lida bem com os traumas. Eu quero um homem que não tem uma ex maluca. Eu quero um homem que ganha bem. Eu quero um homem que me entende, que eu nem precise falar, que ele me entenda sem precisar falar.
Aí o céu responde assim para você: minha filha, isso aí é só customizando. Você pede às vezes por um homem maduro emocionalmente. Eu quero um homem maduro emocionalmente. Mas às vezes você está precisando fazer terapia antes. Pedir é fácil para Deus. Pedir é muito fácil para Deus. Às vezes você pede por um homem que... Eu quero um homem, Senhor, um homem que ora. Um homem de oração. E você só ora dentro do culto. Em 2 horas, dentro do culto. Mas eu quero um homem que ora, Senhor. Um homem poderoso na oração. Comece por você, minha irmã. Comece a orar você primeiro. Você quer mais do outro e faz pouco. Você quer 100% de Deus e dá 50% para Ele e meia boca ainda. Comece por você. É atitude, é alinhamento. Mas tem homem também pedindo para uma mulher madura. Não sei se é aqui, mas tem homem pedindo para uma mulher madura. Aí ele pede para o Senhor uma mulher madura, mas ele não cuida nem do corpo dele. Ele não cuida nem do hálito dele. Ele não cuida nem do cheiro dele. Ele não cuida nem da responsabilidade dele. Meu irmão, às vezes eu pego no pé de uns meninos aí. Meu irmão, vamos se cuidar. As coisas começam pela gente. Não é pelo outro, é pela gente. A gente quer demais e está fazendo tão pouco. Tem homem que às vezes fala assim: eu quero uma mulher diferente de todas. Eu quero uma mulher diferente de todas. Uma mulher nunca vista igual. Será que tem aqui, nessa casa, homem que quer uma mulher diferente de todas? Mas ele não quer construir ali um processo de conquistar uma pessoa para estar do lado dele e juntos crescerem espiritualmente. A falta de mulher, a falta de homens. Falta de homens constantes, homens vulneráveis, homens responsáveis. E o problema aqui, ele é dos dois lados. Porque todo mundo quer algo pronto. Mas pouca gente quer se tornar pronto para outro. Mas todo mundo quer algo pronto. Mas poucos aqui estão dispostos a ficar pronto para o outro. Cíntia, mas não está dando certo por causa disso. Não está dando certo por causa daquilo. Não está dando certo por causa de fulano. Não está dando certo por causa de Beltrana. Sabe de uma coisa? Deus não unge desculpas. Deus não unge desculpas. Ele unge decisões. E eu acredito que é o que você precisa tomar hoje, uma decisão. Sabe por quê? Porque enquanto você está parado, o maná está derretendo. Enquanto você está parado, o maná está estragando. Porque você precisa mover, o céu precisa se abrir, você precisa estender a sua mão, pegar, colher e comer. Ele não vai cair no teu colo, ele não vai cair na tua tenda. É decisão, é escutar a voz do Senhor, é obediência. Porque o que você faz hoje, a sua mudança de hoje, é o que garante o teu futuro de amanhã com Deus. É a tua mudança de hoje. Em Gênesis 2, não precisa abrir, tá? Eu vou ler para vocês. 12, 1, 2, fala assim: Ora disse o Senhor a Abraão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui quando a gente pega essa palavra é muito falada, todo mundo conhece, quando Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, e eu te mostrarei uma terra lá na frente. Todo mundo conhece essa palavra e foi muito falada até agora há pouco tempo com o pastor Diogo que veio aqui, que ele falou de uma maneira grandiosa, que foi lindo. Mas quando Deus fala aqui com Abraão, ele não tinha um mapa na mão, ele não tinha uma garantia na mão do que ele viveria, mas ele tinha uma palavra. E ele se moveu por essa palavra, ele foi obediente a essa palavra, porque quem não sai da onde Deus mandou você sair, você não avança. Se você não sair de onde você está, você não vai avançar. Porque a promessa, ela começa quando a sua obediência acontece. Fé não é saber o destino. Não é saber o destino. Não é saber para onde você vai. Fé é apenas confiar na direção que Deus te deu. E tem gente hoje que precisa sair. Precisa sair dessa tenda, desse medo de se envolver com as pessoas. Desse medo de se entregar. Desse medo de precisa voltar e pedir perdão, resolver desavenças. Às vezes a gente quer tudo ao nosso modo, à nossa maneira, e a gente já entendeu que às vezes do nosso modo, a nossa maneira não está dando certo. E em Gênesis 31:3 fala assim: disse o Senhor, pois, a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aqui Deus está falando para Jacó. Se você pegar todo o contexto, eu não vou entrar muito nesse contexto. Deus fala para Jacó sair. Jacó saiu da terra dele fugido, ele saiu da terra dele com medo, porque ele tinha medo do que podia acontecer com ele depois das desavenças que ele teve com seu irmão Esaú. Então ele sai de lá fugido, ele sai de lá correndo, e ele fica anos fora, longe da sua parentela, ele fica anos ali. E aí quando ele já está bem, ele está com a vida estável, ele está tudo conformado, tudo certinho, Deus fala para ele: torna a casa do teu pai. Então imagine para ele, tá tudo bem, tá tudo ok, eu vou ter que voltar para casa, e eu não sei nem se eu vou chegar até lá, ou se eu chegar lá, se eu vou continuar vivo, porque lá eu deixei meu irmão magoado, lá eu saí brigado com meu irmão. Mas Deus fala para ele: volta, torna a casa dos teus pais. Mas a diferença aqui, quando Jacó saiu pela primeira vez, ele saiu fugido, ele saiu com medo. Mas agora Deus fala para ele: torna a casa do teu pai, mas eu estarei contigo. E ele volta. Ele voltou com medo também. E aqui mostra na palavra, depois vocês peguem aí para ler, que é muito legal. Fala que nesse processo de voltar, ele mesmo com medo, ele acaba acontecendo uma batalha que ele acredita que ele estava lutando com um homem, mas ali ele estava lutando com o próprio Deus, com um anjo do Senhor. E nessa batalha ele é ferido na coxa. Nessa batalha ele começa a entender o quanto ele errou, os seus medos. Ele começa a entender que ele precisava pedir perdão, que ele precisava ser diferente. E nessa batalha ele entrou como Jacó, o que errou, o que falhou, o que tinha medo. Mas ele sai dessa batalha sendo abençoado. Ele sai dessa batalha recebendo o nome de Israel. Ele entrou de um jeito numa batalha e saiu de outro jeito. E a volta aqui que Deus pede para ele: volta, retorna. Aqui não é voltar como um retrocesso, como estar dando um passo para trás, mas ele voltou aqui por uma direção. Sabe por quê?
Porque muitas vezes você vai ter que voltar para você acertar erros do passado. Você vai ter que voltar para pedir perdão onde você errou. Você vai ter que voltar para acertar com coisas, com mágoas que você deixou para trás. E você não pode enxergar isso como retrocesso, como um passo para trás. Porque às vezes é esse passo que você vai dar, voltando, alinhando e corrigindo o que foi errado, que vai fazer você ter a direção de alcançar e avançar no que você precisa avançar. E tem gente que precisa voltar para se alinhar. Você sabe o que você precisa voltar para se alinhar. Às vezes precisa voltar para pedir perdão. E aqui quando eu peguei esses 2 textos, né, de Deus mandando um sair, mandando um retornar, eu lembrei da minha própria história. Eu saí da minha terra, da minha parentela. Eu vivia em São Paulo, uma vida muito confortável, não era casada até então. E estava com uma vida muito certinha, gente. Eu tinha 2 empregos, tinha meu carro, já era formada. Na época eu só namorava com o Gil. Ele tinha o trabalho dele, trabalhava numa multinacional, estava muito bem também. A gente estava até construindo no terreno na casa dos meus pais. A gente tinha comprado um terreno só por comprar, porque era num bairro que a gente nem queria morar, mas a gente comprou. A gente não estava tudo bem. E é interessante que quando eu tive a proposta de vir para Aracaju, eu até então achava assim, eu vou para lá, né? Porque eu vou ter qualidade de vida, eu vou ter tempo. Eu sempre sonhei em ter filhos numa cidade menor, mais tranquila. E aí e eu sou uma pessoa extremamente apegada com a minha família. Eu sou extremamente apegada com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. Meu pai é meu xodó, eu sou o xodó do meu pai, só vocês terem noção. E aí quando eu estava ali e recebi o convite para vir para Aracaju, eu fui conversar com o Ju, a gente namorava. E aí ele falou assim para mim, amor, imagina o dia a gente estar olhando para o teto de casa e a gente falou, e pensar, e se eu tivesse ido para Aracaju, como seria? Eu vim para cá me achando, né? Porque eu vim para cá porque eu recebi uma proposta de trabalho. Eu vim para cá para ensinar pessoas a trabalhar com aquele equipamento, porque aqui em Sergipe não tinha ninguém que fizesse aquilo. Então para mim era até um orgulho falar assim, eu vim para cá porque não tinha ninguém que fizesse o que eu fazia. E aí eu vim, treinei pessoas e fiquei. Só que eu entendi depois que não tinha nada a ver com o trabalho. Eu não sei como seria se eu estivesse lá ainda. Mas eu sei que Deus me colocou onde eu tinha que estar. Eu sei que tinha um propósito de estar aqui hoje, agora, com vocês aqui. Porque Deus já... Eu não sei o que vai ser lá na frente, mas Ele já tem tudo desenhado. Mas para a gente viver os processos dEle, eu preciso confiar no que Ele tem. Às vezes você está vivendo de uma maneira hoje que você está muito preocupado com likes, você está muito preocupado com rede social. Às vezes você está vivendo hoje muito preocupado assim, nossa, eu fico me alimentando o tempo todo de vídeos, de reels, né? De cortes. Mas eu fico o tempo todo vendo ali mensagens, pregações. Isso é bênção. Mas eu estou ali me alimentando o tempo todo, estou ouvindo o tempo todo a palavra do Senhor com esses cortes e tudo mais. Ou às vezes você passa o dia todinho com o fone no ouvido ouvindo louvor. O dia todo. Mas meu irmão, ouvir louvor o dia todo no fone não te faz um adorador. Assistir cortes na internet não te faz um pregador. O que vai fazer você um pregador, um adorador, é você viver a palavra. É você estudar a palavra. Assim como Jacó, que ele passou ali brigando, desde a noite até o amanhecer do dia, com aquele anjo do Senhor, é o que você precisa fazer. É estar ali posicionado de madrugada, quando Deus te acorda, para você ir orar. É você pegar a palavra de Deus e estudar, e se envolver dentro dela. É isso que te faz um cristão de verdade. Não é a quantidade de cortes que você assiste.
Sabe por quê? Porque se fosse simples assim, eu simplesmente assistiria uma pessoa comendo e já estaria me sentindo alimentada. Eu assistiria alguém tomando um banho e já me sentia, eu estou lavada. Mas não é isso. É você fazer, é você se mover. Porque o céu está aberto, porque o maná vai cair, você precisa pegar e você precisa comer. É o seu mover. Não existe milagre sem mover. E o problema aqui, quando eu pego essas 12 histórias, quando eu trago aqui tudo pra gente, o problema não é sair, o problema não é voltar, o problema aqui é não ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre você vai sair geograficamente de um lugar. Pode ser sim que você seja chamado para você ir para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país. Pode ser sim que você seja chamado para isso. Mas pode ser que Deus queira hoje só alinhar dentro de você. Que Ele queira alinhar seu posicionamento, que Ele queira alinhar o seu jeito, que Ele queira alinhar como você anda, com quem você anda, como você fala. Nem sempre essa mudança, esse mover vai ser geograficamente. E o maná está disponível. E a gente precisa não deixar estragar. Porque essa porção era diária. Não adiantava você guardar o maná. No outro dia ele estava estragado. A porção é hoje. O maná é agora. O seu milagre é agora. E a gente está vivendo um ano na igreja que é o ano da aliança. E quando eu penso em aliança, eu só consigo pensar em casamento. Eu não sei vocês, mas eu só penso em casamento. É que eu amo casamento. Desde ela casou esses dias, foi tão lindo. Só penso em casamento. Porque é uma aliança. O que é uma aliança? É um compromisso, é um juramento, é um comprometimento. É você falar ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, por todos os dias da minha vida. É ser fiel, é não olhar para o lado. É um compromisso. E essa aliança com Deus é um compromisso. É uma fidelidade que você tem que ter com Ele. É confiar que Ele vai prover amanhã. A gente precisa entender essa aliança. E a aliança entre duas pessoas. Não tem relacionamento sozinho. E para você ter esse relacionamento com Deus, precisa você fazer a sua parte. Porque Ele está aí para fazer a dele. O tempo todo. O tempo todo. E o maná caiu do céu. O céu falou, a terra abriu. O maná já caiu do céu. E hoje nós precisamos abrir mão do controle que a gente tem das coisas. A gente precisa permitir que Jesus controle a nossa vida. Porque Deus às vezes está agindo na sua vida como um GPS. Ele te manda para a direita e você vira para a esquerda. Ah, porque eu sei um caminho mais rápido. A gente precisa entregar o controle nas mãos do Senhor. A gente precisa começar a se mover. A gente precisa parar de querer só pedir, pedir, pedir. E não sair do lugar. E Deus está te convidando hoje, Deus está te chamando hoje para você ir sair do seu lugar, para você buscar o seu maná. Deus está te convidando hoje para você fazer diferente.
Gente, a gente às vezes está esperando que venha um pregador de fora, ou às vezes você está esperando que você vá para um evento grande, gigantesco em algum lugar, para alguém falar com você. Provavelmente o que eu estou falando para você hoje, você já ouviu 1000 vezes de 1000 jeitos diferentes, mas você não mudou nada. Você continua tendo as mesmas atitudes, você continua agindo do mesmo jeito, você continua pedindo as coisas para Deus do mesmo jeito, e falta posicionamento da sua parte. Falta relacionamento com Deus. O céu abriu. Saia da sua tenda. Deus está te convidando hoje. Deus está te perguntando hoje: você vai sair da sua tenda? Ou você vai continuar sentado no mesmo lugar? Ou você vai continuar no mesmo emprego? Ou você vai continuar do mesmo jeito? Falando do mesmo jeito? Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Ah, Pai, eu quero sair da minha tenda, Pai. Eu sei que os céus estão abertos, Jesus. Eu sei que o céu está aberto. Eu sei que o maná está caindo do céu, Jesus. Ah, Senhor, que eu tenha forças, Pai, para sair da minha tenda. Que eu tenha forças, Pai, para sair do lugar onde eu estou. Ah, Jesus, eu não sei para onde o Senhor vai me levar, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu estou ouvindo a Tua voz, e eu sei que o Senhor tem o direcionamento para mim. Ah, Senhor, às vezes eu venho de uma igreja que já foi tão maltratado, que eu já passei tantas coisas. Ah, Cíntia, você não sabe nada do que eu vivi. Você não sabe nada do que eu passei. Você não sabe as minhas dores. É, meu irmão, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você viveu, mas eu sei o que Deus tem guardado para a sua vida. Eu sei o que Deus tem guardado, o que Ele vai fazer de diferente na sua vida. Eu sei o Deus que eu sirvo. E você hoje precisa voltar para a tua casa, para a casa do teu pai. Você precisa pedir perdão, porque é através desse perdão que a sua vida vai romper. É através desse perdão que você vai ser direcionado. Você precisa se permitir. Ah, Jesus, Tu é tão maravilhoso, Jesus. O Senhor provê no deserto. Eu que tenho tantos medos, Jesus, eu que tenho tantos anseios, Pai. Eu que já passei por tantas coisas, Senhor. Eu que deixei tudo de lado, Pai. Eu deixei tudo de lado, Pai. Apenas por uma palavra, Jesus. Apenas por uma palavra, Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que coisas maiores, melhores virão, Jesus. Vamos ficar de pé, colocar a mão no nosso coração, fazer uma reflexão. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Ele está te esperando, Ele está te esperando. Saia da tua tenda, saia da tua tenda. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu levo a minha casa e pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Esse louvor não é para você cantar. Esse louvor é para fazer você
sair de onde você está, é para sair, é para você confiar. Pode morar aqui, pode morar. Ah, Jesus, vem morar aqui, Jesus. Vem morar no meu coração, Jesus. O meu coração que é falho, Senhor. Ah, Senhor, eu tenho agido de uma maneira tão desobediente, Pai. Ah, Senhor, eu tenho entristecido, Senhor. Eu tenho falhado, eu tenho paralisado. Devido a coisas, devido a pessoas. Eu não tenho saído do meu lugar, porque tem pessoas às vezes que estão me paralisando, Pai. E tudo está sendo quebrado hoje, Pai. Porque eu confio na Tua palavra, Pai. Meus ouvidos estão atentos a Te ouvir. E hoje é dia de mover, Jesus. Hoje é dia de colher o maná que o Senhor preparou para mim, Pai. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Jesus, vem morar nos nossos corações, Pai. Ah, Senhor, aqui estão Teus filhos, Senhor. Estão Teus filhos, Pai, que confiam na palavra, Pai, que confiam na Tua palavra, Pai. Nada vai tirar a gente, Pai, do centro da Tua palavra, Pai. A nossa promessa não vai ficar para trás. O nosso milagre não vai estragar. Porque nós sairemos da Tua tenda, Pai. Nós sairemos da tenda, Pai. E nós iremos ao Teu encontro, Jesus. Porque sair da tenda é se encontrar contigo, Pai. Sair da tenda, Pai, é para o Senhor, é para ter comunhão com o Senhor, Jesus. Se faz presente, Pai. Se faz presente, Pai. Por onde eu passar, por onde eu caminhar, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Ah, meus lindos, essa noite é uma noite de renovo. É uma noite de restauração. É uma noite de romper. E eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração e fazer essa oração comigo. Querido Deus, amado Pai, Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Ah, Pai, eu tenho andado por caminhos tão turbulentos, Senhor. Eu tenho andado com pessoas, Pai, que não agradam a Ti, Senhor. Eu tenho feito coisas que não têm Te agradado, Pai. Ah, Senhor, eu tenho tapado meus ouvidos para o Senhor. Mas hoje eu estou aqui, Pai, por uma direção. Hoje eu estou aqui, Pai, para dizer para Ti que eu saí da tenda. O meu maná não vai estragar. O meu maná não vai estragar. Ah, meu lindo, se você fez essa oração junto comigo, eu não sei o que você passou, o que você tem passado, da onde você saiu. Eu não sei se você já reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não sei. Eu não sei dos seus traumas. Mas eu te convido a levantar a tua mão se hoje você quer entregar a tua vida a Jesus. Se hoje você quer sair da tenda. Se hoje você quer fazer de uma maneira diferente. Porque hoje é dia de renovo. Hoje é dia de restauração. Então, se tem aqui alguém que continua aí, que não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, eu vou pedir para você levantar a sua mão.